Certo. Sai. Estamos de volta com o programa Jornada com Marco e Fortuna. E novamente obrigado vocês por nos prestigiarem nesse nosso primeiro programa, hoje aqui com o nosso amigo Gabriel Zanella. Lembrando a todos que todas as medidas sanitárias são tomadas. Dani, fala um pouquinho sobre isso, por favor. Boa noite, Marco. Parabéns pelo programa inaugural. Gratidão. Né? E tão importante, né, como inaugural, trazer uma pessoa importante também da nossa cidade, voltada à educação. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Dani. Tá? Ricardo aí na técnica, a Cláudia aqui nos acompanhando também. Todas as medidas protetivas da Covid-19 a gente tomou, o ambiente todo higienizado, todos bem com álcool em gel. O Gabriel está com a máscara, mas se você quiser pode tirar também, porque todos nós já estamos, né, vacinados também, tomamos fizemos os testes. E você pode acompanhar as nossas entrevistas através do nosso site, websuapraia.com.br. Pode também baixar o aplicativo no Google Play, né? E pelas plataformas digitais. Pelo YouTube, você pode também se inscrever e ativar o sininho, que todos os vídeos, conforme a gente vai lançando, vai aparecer para você lá de imediato. Inscreva no nosso canal também. E no Facebook também estamos ao vivo. Se vocês quiserem participar da entrevista, que com certeza será maravilhosa, super informativa, pode ser pelo site e pelas redes sociais que a gente está aqui acompanhando. E todas as perguntas, as dúvidas, a gente vai passar para o nosso entrevistado para ele ir nos respondendo. Pessoal, pode também pelo WhatsApp, né, Dani? Isso, o WhatsApp é também do aplicativo e do site. É isso aí. Por isso que é bom baixar o aplicativo, porque direto do aplicativo você pode já fazer a sua entrevista, a sua pergunta para o nosso grande entrevistado aqui, que para mim é até uma emoção. Eu que dei aula nessa escola do Gabriel, do Colégio Belas Artes, então a gente tem um carinho muito grande. E, Gabriel, vamos começar a falar sobre os impactos da pandemia na educação. Do seu ponto de vista, houve né, obviamente, todos sabem que houve um grande impacto, mas como você, como a escola, o Colégio Belas Artes e a educação no geral, no seu ponto de vista, lidou com isso daí? Que pegou todo mundo de surpresa, né? A priori, a maior complexidade que eu vejo que nós tivemos foi a falta de prazo, né? Então, nós no dia 17 de março do ano retrasado, né, nós encerramos as atividades por uma determinação do Ministério da Educação e iniciamos no mesmo dia 17 o ensino remoto no caso do Colégio Belas Artes. Porém, na maioria das demais instituições de ensino, houve um tempo de adequação e adaptação porque as pessoas ainda tinham a esperança de que seria apenas uma quarentena, né? Então, houveram instituições que anteciparam férias, que tomaram outras medidas ao invés de implementar a priori o ensino remoto. Nós implementamos o ensino remoto. Porém, como você implementa algo sem um planejamento, você também demanda um tempo para se adequar. Então, foi uma questão formativa para os profissionais da área da educação e uma questão de adaptação para os nossos educandos, porque o aluno também teve que se adaptar e se adequar a toda essa questão, porque o que nós temos de ensino à distância
ele é opcional. Você escolhe fazer o ensino à distância. E nunca houve, no Brasil, uma obrigatoriedade do ensino à distância, primordialmente quando nós dissemos e tratamos do ensino regular. Então, a principal problemática envolve isso. Eu acompanhei várias escolas durante aquele período e eu vi que vocês, no Colégio de Belas Artes, não fizeram um EAD. Vocês fizeram um ensino remoto, realmente presencial, né? Sim. Vocês mantiveram os horários de aula, o período, não foi assim. Algumas escolas do interior, de outras cidades também, até aqui de Itanhaém também, escolas públicas principalmente, trabalhavam por e-mail e tal, mas vocês já estavam meio que engatinhados mesmo sem saber, né? Então, eu acredito que muitas escolas sofreram bem mais, inclusive, né? Porque vocês já estavam um pouco assim. Na parte tecnológica, já um pouco mais organizados nisso, né? Sim, nós já tínhamos nossa plataforma, né, própria, nós não dependíamos de plataformas externas e utilizamos o que o aluno tinha como recurso. Então, o aluno tem o celular, então os alunos tinham WhatsApp, os alunos tinham contas no Google, então nós aproveitamos muito o WhatsApp, o Google Meet e a nossa plataforma digital. Mas o diferencial foi a obrigatoriedade da rotina escolar que eu tentei manter. Então, as aulas iniciavam no mesmo horário e terminavam no mesmo horário, como se fosse no presencial. Então, o aluno teria, às 7 horas da manhã, a primeira aula dele, exatamente como ele teria estando presencial mesmo no remoto. Segundo o calendário, então. Seguindo o horário, seguindo os calendários. Então, o nosso ensino remoto, ele foi um ensino presencial, tanto que o aluno ele deveria participar das aulas, entregar as atividades no tempo hábil, para assim ser avaliado da forma adequada. Essa estratégia eu tomei porque o aluno ele está acostumado a uma rotina escolar. Então, é muito complexo você quebrar essa rotina. O aluno, ele não tendo um prazo determinado para elaborar uma atividade, acaba tornando cada vez mais complexo a avaliação da mesma atividade. Porque, ora, eu como professor de língua portuguesa peço uma produção de texto para um aluno de primeiro ano de ensino médio. Um aluno me entrega essa produção durante meu período de aula. Outro aluno vai me entregar esta mesma produção depois de 24 horas da aula dada. A qualidade da produção de texto não pode ser avaliada de mesma forma. Porque um aluno, por exemplo, fez o texto em 40 minutos, enquanto o outro aluno fez o texto com 2, 3, 4 horas, com todo o recurso de pesquisa à mão. Né? Então, a questão da dimensão de tempo, da entrega das atividades, da assiduidade do aluno, esse foi o diferencial que procurou minimizar os impactos da pandemia em si. Mas os impactos 24 horas da aula ainda vão persistir. Né? Você acha que, bom, obviamente teve mudanças mesmo com todo esse preparo, tanto para os alunos, né, acompanharem, ligarem suas câmeras, acompanharem remotamente, quanto para os professores também se adaptarem e a escola também se adaptar e inclusive né? Para a cidade também se adaptar. Para a cidade se adaptar. Primordialmente na cidade de Itanhaém nós não temos uma velocidade surreal de internet que comportaria, por exemplo, uma transmissão a larga escala em qualidade para todos. Nós temos bairros que você não tem internet banda larga até hoje na nossa cidade. Então não adiantava você também chegar e oferecer algo que o aluno, não por falta de recurso, por falta de estrutura, né, da própria cidade, não conseguiria ter acesso. Né? Então, é claro, os impactos eles ocorreram e estão sendo trabalhados. E agora, com o retorno 100% presencial, claro, exceto os casos que apresentam Covid ou que façam parte do grupo de risco, agora eu vejo uma esperança, uma melhora, inclusive
com a reforma do ensino médio, que nós iremos conversar também mais tarde. Vamos sim. A escola voltou então com 100% do 100% seu de potencial, presencial. até porque o espaço permite isso, Sim, né? sim. O Colégio Belas Artes, por AVCB, dos bombeiros, que, para quem não sabe, a lotação de espaços é determinada pelo Corpo de Bombeiros. É um documento que toda instituição que lida com o fluxo de pessoas deve ter. O AVCB dos bombeiros, no caso do Colégio Belas Artes, o qual eu sou o gestor, ele comporta 600 alunos, né? Então, eu posso colocar 600 alunos por período no colégio. Então, como a nossa capacidade, por lei, é de 30%, eu consigo atender, pelo tamanho das nossas salas, 100% da nossa quantidade de alunos. Perfeito. Então, não houve a questão de rodiziamento, não houve alternância de alunos. Voltou absolutamente presencial total. Daqui a pouquinho nós vamos passar umas fotos, você vai comentar sobre essas fotos Legal. do colégio. Vamos falar um pouquinho agora? Já tá aí, Ricardo? Então vamos lá, fala um pouquinho. Bacana. Essa Só atividade, pra- inclusive, pra- foi feita entre hoje e ontem com os alunos do nosso ensino infantil. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho antes, ô, Gabriel, para a gente localizar o nosso web espectador. O Colégio Belas Artes não é uma escola com uma estrutura normal de um prédio normal, era uma chácara, né? Então, Ela foi uma chácara que teve prédios construídos pensando em ser uma instituição de ensino. mas é um local que tem muita área verde, é um local que tem Sim. muita área para atividade esportiva. É um espaço diferenciado pelo fato de você não ter escadas, não ter grades, Acessibilidade você ter muito boa. acessibilidade total diante do espaço. Além dessa questão da acessibilidade, você tem pomares, você tem hortas, você tem uma área verde que os alunos exploram, que os alunos cultivam. Você tem piscina, academia, quadra poliesportiva. Sala E de balé, ainda laboratório. sala de balé, laboratórios com lousas digitais e ainda por cima mais de 4.000 metros quadrados que podem ainda ser explorados para uma possível expansão, né? Então, esse é um dos diferenciais, né? Além da parte pedagógica, é de vocês realmente tentarem fazer com que os alunos saiam mais também, os professores trabalhem com os seus alunos em todo o período. Fora do apenas sala de aula, né? O aluno, a premissa básica que eu imagino para a educação é que o aluno sinta-se bem dentro do ambiente escolar, porque acaba sendo a extensão da casa dele. O aluno, praticamente 80% da sua vida escolar, Sim. a vida dele é apenas casa e escola. Ele não faz mais absolutamente nada fora isso. Então, se o aluno não se sente bem dentro da escola, isso acaba tornando um pouco mais complexo os processos de relação ensino-aprendizagem. Por isso que no Colégio Belas Artes você não tem grades. Eu não gosto daquela sensação de confinamento, né? É lógico e óbvio que é necessário a sala de aula. Porém, o aluno e os professores explorando outros espaços e mostrando, dando aulas mais dinâmicas, façam com que o aluno tenha e sinta um prazer, né? A criança, quando nós tivemos uma atividade muito legal, que as crianças elas plantaram couve antes das férias. E os pais vieram buscar no meio das férias as couves, porque as crianças tinham o bloquinho, eles marcaram, porque eles colocaram a couve, eles estavam lá, e tinha o nome da couve de cada criança. Então, esse que é o legal, né? Não é apenas ele ler num livro que a sementinha vai se transformar num vegetal. É aprender na prática, né? É ele vê o processo, né? Igual quando eu era criança, que a gente colocava o feijãozinho no algodão para ver o feijãozinho crescer. E graças a Deus eu consigo possibilitar isso atualmente para os alunos, que é o resgate às origens, né? A tecnologia ela é de suma importância, porém nós não estamos mais na era da inclusão digital, pelo menos no caso dos grandes centros e das grandes capitais. Eu acredito que o resgate às nossas origens seja o mais importante. Por isso que nós temos uma biblioteca, por isso que os alunos aprendem a fazer pesquisas em livros, por isso que os alunos fazem projetos de culinária, fazem projetos de jardinagem, de botânica, porque é aquilo
que ele não vai ter acesso. Um computador, um celular, um tablet, um videogame, eles dominam muito melhor do que nós. Com certeza. Né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a tua trajetória e daí a gente vai entender o porquê também que você está trazendo o que você... A educação tradicional lá... Tradicional não, a educação da prática que nós tínhamos, que hoje em dia é muito difícil ver nas escolas. Hoje em dia o professor pega um livro, lê o livro para o aluno e ensina aquilo. Né? Não estou generalizando, mas na maioria dos casos acontece isso. Mas vamos ver um pouquinho sobre o Colégio de Belas Artes. Comenta para nós um pouco dessas fotos que tem aí. Vamos passar. Essa é uma das nossas lousas digitais, né? Vocês têm 2 salas com lousas digitais nós lá, temos né? dois laboratórios com lousa digital. A ideia seria construir um laboratório a cada ano, porém a pandemia acabou recuando. Era para nós termos agora 4, né? Olha só. Mas as lousas digitais elas são utilizadas por salas pontuais e pode haver o rodízio dessas salas também. Depois nós temos a nossa Academia de Artes Marciais, no caso o Kyosenin César Arrojo, que é o gerente da academia e professor de Hapkido. Porém o Hapkido não é a única modalidade que nós oferecemos. Nós oferecemos mais de 10 modalidades de artes marciais, que é aberto ao público em geral, porém os alunos do Colégio Belas Artes têm um desconto maior pelo fato da academia fazer parte também do colégio. E o importante em relação à academia, Mark, é o fato de todos os alunos que são matriculados, eles estarem federados. Eu estive lá visitando, eu conversei com o professor Sérgio. O fato Sérgio. do aluno estar federado é porque ele pode participar de campeonatos oficiais e, quem sabe, se preparar para uma próxima Olimpíada também e representarmos os Jogos Olímpicos. E tem tradição, né, de atletas aí, bacana. Família Bezerra, mundialmente também. Exatamente. E assim, eu visitei esse espaço com... Como vocês chamam o título? A Academia de Artes Marciais. Sim, mas o título não é mestre, é o... O Kyosenin é o César Arrojo. Kyosenin. Eu creio que seja Kyosenin a graduação dele. O César, uma pessoa assim maravilhosa, um astral ali muito bom também, né? Músico também de primeira linha, pedagogo também. Aliás, um grande músico aí, ó. Pessoal da cultura aí da cidade aí, ó, precisando de músicos aí, nós temos que investir mais aí nos nossos artistas locais aí. Vamos para a próxima? Nós temos aqui um pouquinho do nosso ensino fundamental 1. Vejam todos eles de máscara. Os espaços que nós, pensamos que os alunos eles podem ler fora de sala de aula, eles fazerem atividades direcionadas também. Nossa quadra poliesportiva. Essa é um pré-jardim que separa a entrada dos alunos para a nossa piscina. Mais fotos dos nossos aluninhos do ensino fundamental 1. E aqui... nossos alunos nas aulas presenciais. E acho que inclusive essa foto foi tirada ontem, viu? Esse é o parque infantil. Pode passar. E a lousa digital. Então, hoje o Belas Artes... é ir até lá. Hoje Belas Artes... Conhecer presencialmente é melhor. Hoje Belas Artes trabalha com quais níveis? Nós abrangemos o maternal a partir de 3 anos de idade até 3º ano do ensino médio. Lembrando que maternal até fundamental 1 é o período da tarde, da 1h, 5 horas e 30 minutos. E de 6º ano a 3º ano do ensino médio, das 7 horas da manhã a 12h20. Perfeito, perfeito. O endereço de lá? É a Avenida Harry Forcell, 908, Belas Artes. Ali do lado da rodoviária, não é? E em frente ao supermercado Saito.
Olha aí, o site tem que dar um royalties, hein? Elimar, a família tem que dar os royalties. Legal. Uma coisa que eu sei também, que eu já estudei um pouquinho aqui sobre o meu entrevistado, e antes de nós entrarmos no nosso comercial, é que vocês preparam. O ensino médio segue, inclusive, as regras ABNT, né? Prepara realmente para faculdades. Sim, E vocês têm alunos que foram para outros países, inclusive, né? sim, Conseguiram. sim. Eu tenho uma aluna, Giovana, do ano passado, que se formou conosco durante o ensino remoto, que ela faz medicina na Rússia. É muito legal. Fora o Eduardo Pontelo, que faz enfermagem em São Paulo. Fora os demais alunos que passaram em universidades federais, como o Fabrício, que foi para a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, como o Pablo, que foi cursar em Goiás Ciências da Natureza, de Biologia, na UFG, esqueci a nomenclatura. Mas o nosso sucesso Então, vários alunos em universidades federais, na né? realidade, de 80 a 90% dos alunos eles ingressam no nível superior de ensino ao término do terceiro ano do ensino médio, se eles fizeram o ensino médio conosco, completo. Então né? são preparados exatamente Porque para o isso. primordial objetivo do Colégio Belas Artes é fazer com que o aluno ingresse no nível superior de ensino. Com qualidade. E de preferência que ele seja a pessoa que escolha a instituição que ele vai estudar e não seja escolhido pela instituição. Eu não critico nenhum tipo de instituição, mas da mesma forma que eu passei em mais de 4 universidades e escolhi em qual universidade eu preferi estudar, eu gostaria que meus alunos também tivessem essa questão do destino, de ser o senhor do seu próprio destino. Então, por isso que nós preparamos e os capacitamos para que eles atinjam e realizem seus sonhos dessa forma. Tem alguma pergunta, Dani? Temos sim. Primeiramente, tá bombando aqui. Quantos anos tem o Colégio Belas Artes? O Colégio Belas Artes, sob minha gestão, está indo para o 6º ano. Mas no total da empresa? No total do Colégio Belas Artes, nós temos 8 anos de existência. Já tem uma... Sim. Uma estradinha aí. Não, sim. O espaço do Colégio Belas Artes sempre foi um colégio, né? Só que nós passamos por diversos donos, diversos mantenedores. O Colégio Belas Artes, sem estar sob minha gestão, ficou durante 2 anos. E permanece até hoje. Eu não mudei nome de colégio, mudei a metodologia de ensino porque é o que eu acredito e eu tenho que tomar uma decisão. Claro. Né? Mas, em suma, para mim, eu acho que o espaço em si é colégio desde sempre que eu vi. Tem período integral? Não, por enquanto não. Mas tem a ideia de futuramente fazer? Tem procura? Porque em São Paulo isso é muito comum, né? Eu tenho procura, porque eu não gosto muito da ideia do período integral para algumas idades, porque eu acho que a criança ela precisa ter o convívio tanto dentro de escola quanto família. Mas é claro, a necessidade, conforme a necessidade que o município precisar e depender, nós temos infraestrutura para implementar o ensino integral também. Havendo a demanda, né? Tem que ver. Havendo a demanda, nós temos estrutura para abrir, independente do que eu julgue necessário ou não. Tanto que, com a reforma do ensino médio, o ensino médio parcialmente será como se fosse um período integral a partir do ano que vem. Maravilha. Passando mais um ouvinte, o web espectador, passando para agradecer o carinho e a parceria com o Colégio Belas Artes, referência em esporte e cultura em Itanhaém. Forte abraço. Nilson TB, ex-aluno Belas Artes, bicampeão paulista de Hapkido. Olha só, bacana. Dei aula para o Nilson, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º. E ele lembra Prataria da casa. Bom, o pessoal está gostando bastante, está parabenizando que a educação é isso mesmo. Esse é o caminho. Muito obrigado a todos os educadores. Vai mandando sua pergunta, participem desse programa. Eu sei que tem muita gente hoje conectada aqui, entendeu? Pelo Facebook. A Dani está dando uma olhada no geral aí. Às vezes se a gente demorar para fazer a pergunta, mas vamos lá. Primeiro programa, tinha que ser assim. Daniel, daqui a pouquinho... Gabriel... Daqui a pouquinho nós vamos entrar no nosso intervalo, mas antes,
eu quero que você fale para nós uma coisa. O que te levou a ser educador? Educação é uma. Ser professor é uma missão ou uma profissão? Olha, eu vou ser sincero para você, Mark, ambos. Porque, por mais altruísta que a educação seja, ela depende de reconhecimento. E depende de seriedade. Então, nós precisamos ser profissionais acima de tudo e nos reconhecermos como tais. A escola, ela tem uma função primordial na sociedade, que é propagar o conhecimento adquirido pela humanidade através dos séculos. E pela nossa gana de nos preocupar e ter a relação ensino-aprendizagem tão forte com o comprometimento que nós temos, muitas vezes nós acabamos nos colocando em funções que não fazem parte da educação. Nós não somos pais, nós não somos assistência social. Nós somos uma instituição e nós temos uma profissão de suma importância, que se fosse trabalhada da maneira correta e adequada, minimizaria diversos problemas. Só que não adianta você querer atirar para vários lados. Então, a minha missão é propagar o conhecimento da melhor forma possível. Eu me profissionalizei e estudei letras, pedagogia e docência no ensino superior e não parei de estudar. Esses são os títulos que eu já tenho com meus 32 anos de idade. Fui, quiçá, um dos diretores mais jovens do país e faço isso com o maior empenho e seriedade possível. Bacana. Lembrando que não existe profissional nesse país que não tenha passado pelas mãos de um professor. Certo? Vamos então para o nosso intervalo comercial. A gente volta já já com Gabriel Zanella. Quinta-feira, com o nosso querido amigo Gabriel Zanella, do Colégio Belas Artes. Gabriel, antes de nós irmos para a tua jornada de vida aí, que 32 anos, mas muito bem vividos aí, dedicados, voltados à educação. Falar só um pouquinho rapidinho sobre aquela proposta de emenda à Constituição, a 444/09, que em Brasília já está em teste. E Sobre existe o hoje em ensino dia, domiciliar. hoje em dia existe uma discussão muito grande sobre isso daí, sobre o ensino domiciliar. A possibilidade do pai escolher se o aluno vai para a escola ou se ele ensina em casa ou paga um tutor, alguma coisa. Qual a tua opinião com relação a isso? Bom, Eu, particularmente, eu acho que essa emenda não tem como passar, porque para essa emenda passar, você vai ter que mudar outras leis, como o ECA. então, aí que tá. Eu não concordo. Eu vou ser curto e grosso, porque
a educação, ela não é apenas a transmissão de conhecimento. A educação envolve a civilização e a socialização. A criança, ela precisa conviver com os seus iguais e com os seus diferentes. Ou seja, a criança ela precisa estar num convívio com amiguinhos da mesma idade dela, mais jovens e mais velhos, e aprender o espírito de fraternidade, aprender a conviver em sociedade. E o primordial lugar onde tudo isso ocorre é na escola, né? O ambiente escolar ele é inovador, tanto que eu não conheço ninguém que se comportou igual dentro de casa como se comportou igual dentro da escola. Nós descobrimos a nossa personalidade, nós formamos o nosso caráter longe da aba do nosso pai, por exemplo. Com certeza, não é? Com certeza. E nós aprendemos isso dentro da escola. Então, não que seja impossível a transmissão de conhecimento de casa, como se no ensino domiciliar, mas os impactos sociais vão ser catastróficos, ao meu ver, porque é igual aquela ideia daquele filme que os seres humanos deixaram de andar e ficaram daquele desenho que acabou o planeta Terra, o ser humano vive numa colônia no espaço, ele só fica sentado com uma tela na frente da cara, todo mundo obeso, não conversa um com o outro, não interage. Isso é bom para o sistema capitalista, porque vai vender mais coisa, porque a ideia é colocar sempre o pessoal fechado dentro de um cubinho com tudo que há de mais tecnológico e evitar o contato entre as pessoas. E todos nós sofremos com essa pandemia justamente pelo fato da gente não poder ter contato nem com as pessoas que nós mais amamos. Todos nós ficamos impactados com isso. E você querer evitar colocar qualquer coisa que seja em uma redoma, isso eu não concordo. Não é algo que, pelo menos no que eu acredito em educação, funcione. Até porque, depois da família, a escola é o primeiro grupo social em que a criança se insere. Exato. Né? E também tem aquela questão de avaliação. A cada 3 meses vai fazer uma avaliação. Aí teve que ver que conteúdo vai ser dado. Vai ser dado o mesmo conteúdo? Por quem vai ser dado? O pai está preparado para dar aquele conteúdo para o filho? E qual órgão será que vai regulamentar tudo isso, né? Porque o Conselho Tutelar, ele já é sobrecarregado de atividades. Você colocar mais essa atividade em cima do Conselho Tutelar passando essa PEC, primeiro que o ECA acabaria, teria que mudar várias leis, a Constituição teria que ser alterada. É uma emenda constitucional, né? É uma emenda constitucional. Vamos lá então, sobre a reforma do ensino médio. Essa reforma aí que está todo mundo falando e muita gente não sabe, né? Como é que vai funcionar isso daí? A partir de quando vai funcionar isso daí? A gente precisa ter claro que essa reforma ela deveria ter ocorrido no começo deste ano. Ela foi prorrogada devido à pandemia. Certo. Já estava programada, então? Sim. A questão é que a reforma do ensino médio ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela vem de encontro com a implementação da BNCC, né? Que é o nosso norteador primordial atual da educação. A grosso modo, Mark, os alunos do ensino médio, eles terão a disponibilidade de escolher em quais áreas do conhecimento eles irão se aprofundar, fora as áreas que nós temos no nosso ensino regular. Então, o que nós precisamos ter claro? Ensino regular são as disciplinas que nós temos no padrão. Então, quando nós falamos português, história, matemática, geografia, física, química, biologia, isso são disciplinas do ensino regular. Os alunos, eles não vão perder essas disciplinas. Certo. Tá? Dependendo da disponibilidade de professores, lembrando bem, porque nós temos situações escolares adversas no nosso país. Tá? Mas, a grosso modo, a reforma do ensino médio, ele não vai dar a chance do aluno falar, eu nunca mais vou estudar matemática. Por exemplo, que é o que muitas pessoas erroneamente acham. Então quer dizer que se meu filho escolher que não vai ter aula de matemática, eu não terei aula de matemática? Não, isso não existe. Não será assim. A diferença será
Ele vai se aprofundar no Ele eixo vai que ele se tem. aprofundar numa área de conhecimento que ele escolha a partir do que a escola optou em oferecer aos alunos. Então, por exemplo, você tem o primeiro ano do ensino médio. Eles têm que ter 30 aulas na semana, ou seja, 6 aulas por dia, das disciplinas regulares. As que forem. E mais 5 aulas nessa semana que vão ser divididas em 2 eixos, que o aluno vai optar qual eixo que ele vai fazer. Digamos que ele escolha uma área de exatas e a outra seja a área de humanas. E a escola, conforme a sua disponibilidade de espaço de profissionais, vai ofertar aos alunos essas áreas para eles fazerem a escolha, que primordialmente possa ser feita de forma concomitante. Por exemplo, o aluno do primeiro ano queira fazer tanto a escolha pela área de exatas e também pela área de humanas, ele possa fazer. Não que isso seja uma obrigatoriedade, mas é o que é recomendado. Tá? Então seria assim, ele teria, por exemplo, o período da manhã aula normal e Sim. no período oposto as opções que ele gostaria. Que seriam as disciplinas itinerantes, né? Eu acho isso muito louvável, porque Eu também, eu gostei da ideia. Eu vou te falar até o nome certo. Itinerários formativos, que serão essas disciplinas que o aluno vai optar em fazer. É claro que nós precisamos ter claro o seguinte, que cada instituição de ensino terá sua liberdade de escrita de como será ofertado. Eu estou terminando agora, porque até dia 30 de agosto, todos nós, tanto escolas públicas e privadas da nossa região, nós temos que mandar a reescrita do nosso regimento escolar. Então, por exemplo, o aluno do primeiro ano do ensino médio, ele não é obrigado a fazer nenhum desses itinerários formativos. Ele não é obrigado, mas ele pode fazer, é oferecido. É opcional nesse caso, do primeiro ano. O segundo ano do ensino médio, ele é obrigado a escolher. Só que ele já tem uma redução. Ele tem 20 aulas regulares e passa a ter 15 aulas desse itinerário formativo. E o terceiro ano do ensino médio passa a ter 10 aulas regulares e 25 aulas desse itinerário formativo. Claro que esse é o exemplo dado pelo guia do novo ensino médio. Não que seja uma aplicação que todas as escolas irão fazer. Eu vou falar como que eu pretendo fazer na minha para ver se deixa claro depois, mas pode perguntar. Não, eu acho perfeito. Assim, eu também sou professora formada, pedagoga, e eu fiz na época de magistério, que hoje não existe mais, né? Uhum. E eu fiz magistério no Cefam. Sim. E o Cefam era período integral, e era exatamente isso. De manhã eram as aulas normais do currículo, e à tarde eram as aulas de metodologia. E era tão forte e tão interessante que eu prestei vestibular, passei em todas as faculdades que eu prestei, era tão bom o ensino. E quando eu fui para a faculdade, praticamente os livros que eu tive, o conteúdo que eu tive no técnico, eu tinha na universidade, até os professores eram os mesmos, né? Sim. Então eu acho que isso, se abranger para todas as áreas, eu acho que vai ser muito bom. Então, abranger porque é uma lei, né? Então vai ter que ser cumprido. Eu não tenho medo de mudança. Até estava conversando com um professor meu e ele concorda plenamente comigo, né? Aliás, a educação é um instrumento de mudança, né? Exato. Então não tem como você ter medo de mudança. Porém, toda mudança demanda um tempo, né? Então você precisa de um tempo para se adaptar à mudança, seja ela positiva ou negativa. Creio que seja positiva. Mas, por exemplo, da mesma forma que nós temos como gestores a liberdade de escolher se nós iremos oferecer durante o primeiro ano de ensino médio filosofia, no segundo sociologia e no terceiro artes, nós teremos essa liberdade de determinar quantas aulas, porque isso que eu disse a vocês é o mínimo que se exige, entendeu? O que eu pretendo fazer é o que vem de encontro ao que exatamente como se fosse o Cefam. Eu não digo o Cefam e nem a ETEC, porque nós falamos de cursos profissionalizantes, né? E o propósito do Colégio Belas Artes é
fazer com que o aluno ingresse no nível superior de ensino. Com qualidade, Então, né? Então, os alunos, tanto de primeiro a terceiro ano do ensino médio, eles terão as 30 aulas de todas as disciplinas oferecidas pelo Parâmetro Curricular Nacional. Todas. E, por exemplo, a cada semestre, porque esses itinerários formativos, eles têm a duração de 6 meses. Tá? Então, o aluno ele vai fazer uma escolha no primeiro semestre, vai acabar. No segundo semestre, ele fará outra escolha. Lembrando que o aluno que é obrigado a escolher é o de segundo e terceiro ano do ensino médio. Ele pode escolher entre 1, 2 ou 3 ou mais itinerários formativos. Então, na realidade, assim, o número de aulas não vai mudar muito, né? Vai ser 35 aulas, 30, 35 Vai mudar semanais. a quantidade de horas, porque a premissa básica é fazer com que o ensino médio passe a ter 3.000 horas e não 1.000. Né? Então você vai colocar o aluno mais tempo dentro da escola. Vai oferecer mais disciplinas que vão entrar de encontro com a realidade escolar de onde a comunidade escolar está. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou escrever junto com os professores 10 itinerários subdivididos nas áreas de conhecimento. E nós faremos uma enquete com os alunos para saber quais itinerários eles gostariam de ter. Então, de 10, os 6 mais votados são os que serão oferecidos. 3 no primeiro semestre e 3 no segundo semestre. E assim, a cada ano será feito. Então, na prática da organização escolar, pelo menos no caso do Colégio Belas Artes, funcionará como? O aluno vai estudar das 7 a meio-dia e 20, as 6 aulas normais. Na segunda e quarta-feira, ele tem 2 horas a mais com um itinerário de um segmento de área de conhecimento, por exemplo, jornalismo. Exemplo. Aí, na terça e quinta, ele tem educação financeira, 2 horas a mais. E na sexta-feira, ele pode ter orientação vocacional, 4 horas. Então, ele fica da 1 às 5 na sexta-feira e nos demais dias da semana, da 1 às 3. Lembrando que essa organização vai ser feita pelo Colégio Belas Artes, para que eu possibilite que o aluno possa escolher se ele quer fazer 1, 2 ou os 3. Ô, Gabriel, pode escolher, né? Me explica uma coisa. Perder. No seu caso, no caso do Colégio Belas Artes, Sim. o aluno vai migrar de sala e os professores vão ficar lá, ou os professores vão para salas que... No ensino regular... No médio. No médio. No ensino regular, durante o período de aula, os professores vão para a sala. Sim, normal. Essas disciplinas itinerantes, elas são compostas por grupos de opção. Ou seja, os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano que escolherem a área de humanas, eles vão ter aula juntos na área de humanas. Primeiro, segundo e terceiro, independente. Terceiro ano, porque é um curso de aprofundamento. Entendeu? Então, não é as matérias itinerantes, elas não são cabíveis de punição, de avaliação, de absolutamente nada. E sim para aprofundar e alicerçar e fazer com que o aluno tenha e desenvolva um interesse, que foi muito semelhante como eles fizeram quando eles implementaram a obrigatoriedade do ensino de segunda língua. Foi. Que colocaram a língua inglesa como obrigatório para você cativar o aluno para que ele entenda e tenha consciência que se ele não for fluente em inglês, ele vai ser como se fosse marginalizado no futuro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa com relação a isso. Você acha que a escola pública... Hoje, nós que acompanhamos durante a pandemia a dificuldade que a escola pública e as particulares também tiveram, mas a pública mais especificamente, de conseguir se adaptar por causa de falta de professores, porque não tem um quadro próprio. Você acha que vai ser fácil para a escola pública, principalmente da rede estadual, que o ensino médio... Mark, fácil... A adaptação ela não é fácil para ninguém, por isso que chamamos de adaptação. Se houver um investimento maciço em estrutura, em formação dos professores, ela vai conseguir.
Eu conheço... Se houver investimento. Não, eu né? conheço profissionais extremamente talentosos em organização que conseguem fazer essa organização. Agora, com a superlotação que houveram das escolas privadas, das escolas públicas durante a pandemia, porque muitos pais tiraram seus alunos da escola privada porque não iriam pagar por um ensino remoto. Se fosse para ter um ensino remoto, teria o público, já que o público também fornece e há a progressão continuada, porque o aluno, se entregasse, ia passar inerente à confirmação de aprendizado. Mas eu amo a educação pública e eu fico preocupado com essa alta demanda. Só que isso vai ter que ser feito. Vai ser um processo complexo, né? Lembrando que complexo é porque tem várias maneiras e formas que a gente pode administrar e resolver, mas a gente precisa ainda discutir muito, estipular prazos, estipular metas para que a gente consiga, na questão de gestão pública, fazer efetivamente o que essa inovação, que é a reforma do ensino médio, que ela seja eficaz, né? Que ela será eficaz no primeiro ano, no segundo ano, eu não acredito. Mas eu, como gestor, e creio que como todos os gestores que também estejam nos ouvindo, nós daremos 1000% para que seja capaz. Mas é que eu disse, tem que ter isso, investimento primordial em infraestrutura, porque tem colégios que estão tendo 45 alunos por sala. Imagina como que você vai fazer a quantidade de professores que você vai ter que contratar, porque você não vai ter uma sala para caber 300 alunos. Não tem como. Né? Dentro do que você está falando, nós temos uma mensagem aqui da Maria Almeida. Maria Almeida está perguntando, nos falando aqui, que o ensino superior já não está formando bons profissionais como formava antigamente. Se você acha que, devido à pandemia e devido a essa superlotação e a falta de preparo da rede pública durante esse período, isso vai prejudicar ainda mais a formação dos futuros profissionais que vão para uma universidade EAD ou presencial. Isso sem dúvida, Mark, porque a gente tem que partir do seguinte pressuposto. É caro você cursar o nível superior de ensino presencial. É caro. Você tem duas opções, ou conseguir uma bolsa muito boa, ou conseguir uma bolsa muito boa. Não né? tem outra opção. Não, né? não tem. Não tem. Não tem. Porque FIES, você vai Não, passar o resto da vida pagando. Entendeu? Você precisa disso. E é importante nós formarmos as pessoas. Eu recebo, em média, na semana, olha, eu vou falar em média, 30 currículos, de 15 a 30 currículos de profissionais da área de educação. Desses currículos que eu recebo na semana inteira, eu conto nos dedos de uma mão quantos se formaram presencialmente. Isso é complexo porque o discernimento e a educação de formação que você precisa, a maestria que você depende para ter, para você fazer um curso inteiramente, que falam que é semipresencial, só que é mentira. Porque semipresencial você faria aulas mistas. Não, você só é avaliado presencialmente. Perde na qualidade porque Não, você perde porque metodologia. Você não tem a didática, você vai trabalhar com as pessoas. Como que você vai aprender a lidar com as pessoas se você não convive com pessoas? Né? Eu fiz minhas 2 primeiras graduações presencialmente e a minha pós-graduação eu fiz à distância. Não sou uma pessoa, e reconheço, que gosta de fazer as coisas à distância, mas como profissional da área eu tinha que fazer para poder criticar. O meu crescimento profissional e o meu enriquecimento não foi 1/3 do que eu fiz presencialmente. Porque também o compromisso que você tem e o valor, a fixação de conteúdo que você tem é diferente. Você tá na sua casa de qualquer jeito, fazendo na hora que você quiser, você não vai assimilar. Agora, e aquele dia que você trabalhou, chegou cansado, foi para a faculdade e o professor te falou, não, aguenta firme, vai, ó, a matéria é essa, você vai conseguir, você não vai esquecer isso pro resto da sua vida. Com certeza. Entendeu? As experiências, elas colaboram muito para o desenvolvimento.
Agora, há pessoas e pessoas. Eu tenho casos de alunos que eles desempenharam e desenvolveram muito mais no ensino remoto. Também é algo a se ver que talvez essa nova geração, com essa experiência e também com o avanço que a tecnologia teve na educação remota graças à pandemia, essa qualidade se transforme. Pode não ter funcionado para mim, mas com certeza pode funcionar para outras pessoas, e nós temos que ter a esperança que as pessoas façam uma opção consciente, né? E não queiram ter apenas um diploma para pendurar na parede, né? Não fazer porque eu sou obrigado, e sim fazer porque realmente quer aprender, porque realmente quer estudar, porque realmente reconhece que um dos passos do sucesso na vida é você se profissionalizar, você se aprofundar em uma determinada área, porque eu sempre brinco que eu não trabalho, né? Eu não trabalho. A minha vida inteira, eu tive a mesma rotina. Eu acordo e vou para a escola. A diferença é que um período eu ia para a escola de gente um pouquinho maior, que era a faculdade. De resto, eu acordo e vou para a escola. Sempre. Continuo estudando, continuo me autoavaliando, continuo avaliando meus alunos, ou seja, continuo fazendo prova, Minha vida é essa. E eu sou extremamente feliz com isso. Perfeito, e eu espero né? que os professores, porque eu não crucifico as universidades, porque elas fazem o trabalho deles, né? Só que as pessoas elas têm que ter o comprometimento e o afinco de quererem ser melhores, de forçarem, sabe? De ultrapassarem seus limites, porque é muito legal. Eu estou dando um HTPC, eu estou dando um planejamento. Os professores sentados na posição de aluno se comportam igual aluno. Criticam o aluno, brigam com o aluno. E fazem a mesma coisa. E fazem a mesma coisa, né? Então, o legal do presencial é isso, porque você se põe. Eu sinto falta. Por isso que eu vou voltar a estudar, mas agora a nível de mestrado, mas eu sinto falta de sentar na posição de aluno. A sua escola... É importante. O Colégio de Belas Artes tem alunos com necessidades especiais em salas normais? Salas inclusivas? Nós temos, só que mais no período infantil agora. Porque a maioria durante a pandemia, né, saiu, e esses com necessidades especiais, eu te faço essa pergunta porque porque hoje de manhã uma pessoa me perguntou, sabendo que você viria hoje aqui, falou que ia para São Paulo procurar uma escola de ensino infantil para o seu filho que tem um nível baixo de necessidade, porque não encontrava em Itanhaém. Não. Eu falei, não, existem em Itanhaém, então eu queria só confirmar se primeiro que a questão é a seguinte, o aluno, isso é lei, não sou nem o Gabriel que está falando, o aluno ele tem direito à vaga, onde ele quiser, e a partir do momento que você tem uma instituição de ensino, como está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, você não pode discriminar. Você tem que incluir. Você tem que incluir. Entende? Então, é claro, exceto se não houver vaga. Né? Se não que houver acontece vaga. em muitas escolas particulares, que eu já vi reportagens, inclusive, que ligam para a escola, perguntam se tem vaga. Tem, na escola particular. Aí, a hora que chega a criança com uma determinada deficiência, aí a secretária, não, eu me equivoquei, não tem. E normalmente são crianças especiais, ou com autismo. Eu tive alunos autistas, eu tive um autista médio para severo, que chama Pedro, que estudou conosco há 3 anos, e hoje em dia a família dele se mudou daqui do Brasil e foi para Portugal. Por isso que ele não continua conosco. Mas o avanço, o crescimento, ele acontece, e aquilo que eu disse, a escola é o lugar para a criança, para o aluno aprender a conviver com todos os tipos de pessoas, sendo eles iguais, mais velhos, e reconhecer as diferenças, né? A questão da alteridade, saber identificar e reconhecer as diferenças e respeitar por isso. Então não adianta, nós temos alunos, porque necessidades especiais para mim é muito vago, sabe? Eu já tive alunos com cadeira de roda, já tive alunos sem alguns determinados membros, tive alunos autistas, tive uma série de alunos que, na minha experiência, eles acabam sofrendo mais por rótulos do que por acolhimento. Porque a criança,
ela não vê maldade, ela tem curiosidade. E através da orientação, tudo fica bem. A criança acaba se sentindo bem e cresce todo mundo junto. Porque vai ter que crescer. E né? tem potencial, é um crime, né? E é um potencial. crime, imagina. É. Escola todo mundo, pra surdo, escola só pra cego, escola só pra cadeirante. Como antigamente tinham Então, aquelas salas especiais, né? Entendeu? Não, antigamente tinha pior. A sala, a oitava área, a sala dos alunos que tiravam melhor nota, quando chegava na E, era aquela sala que o professor já entrava com escudo para se proteger das bolinhas de papel. Mas é aquilo, a educação ela é um processo de experimentação, porque nós não conseguimos compreender a mente humana. Então você vai fazendo as experimentações até você atingir. Agora, é muito complexo quando a família não é parceira da escola, quando a família não compreende que é um processo, quando a família apenas pune, a família apenas cobra, entende? Então, quando a escola e família, e quando eu digo escola e família, eu falo escola e comunidade escolar, a família, os alunos, todo mundo tem que colaborar para um desenvolvimento mútuo. Né? Eu acho muito peculiar quando uma mãe chega para mim e fala o seguinte, porque a coleguinha de sala dela brigou com ela, que se você não resolver isso, eu vou tirar da escola porque minha filha é boazinha, tudo. Calma, nós não somos parceiros. Eu vou ver o que aconteceu, vamos averiguar a situação, vou conversar e pronto. Escola não é um lugar de conflito, escola não é um lugar de punição. Escola é o que eu disse. A escola, lamentavelmente, no nosso país, ela assumiu tantas responsabilidades que acabou se perdendo. Ela acabou se perdendo. Verdade. E a única função real e primordial da escola, eu repito, é propagar o conhecimento adquirido da humanidade através dos séculos. Gabriel, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quando o assunto está tão gostoso, a gente não tem vontade de parar. Espero que você volte aqui, tá? Fala suas considerações finais aí. Te agradeço desde já em nome da família Web TV Sua Praia, em nome do programa Jornada com Marco Fortuna. Minha gratidão por você estar aqui conosco. E você tem realmente muito assunto a tratar. E aí vamos ver até o Fleming, quem sabe aí também chame para o Papo com o Fleming aí para algum dia falar sobre esse assunto. O convite já está feito. Quando vocês quiserem. Muito especial. Gratidão por você estar aqui conosco hoje. Eu que te agradeço, Marco, agradeço aos nossos ouvintes. E me ponho à inteira disposição para recebê-los tanto no Colégio Belas Artes, que fica localizado aqui na cidade de Itanhaém, na Avenida Harry Forcel 908, no bairro Belas Artes, em frente ao supermercado Saito e bem pertinho da nossa rodoviária. E também podem conversar comigo via Facebook, Gabriel Zanella, com 2 L's. A rádio provavelmente vai disponibilizar. Eu estou à disposição para tirar algumas dúvidas e auxiliar no que for necessário. Em nome do Colégio Belas Artes, eu também agradeço a oportunidade. Não foi porque você, durante 2 anos, foi um grande professor meu e estou muito feliz e muito contente, meu amigo, Tamo junto por aí. estar aqui com você nessa nova jornada. Gratidão. Porque as pessoas ainda pensam, né? Porque saiu da escola, acabou os vínculos. Não, a família Colégio Belas Artes, ela sempre perpendura e nós, inclusive, estávamos ambos de uniforme e máscara, né? Tivemos que... tá até aqui, né? Nossa máscara ainda, ó. Sem combinar, né? Sem merchan algum. É isso aí, pessoal. Gratidão Muito pela obrigado a todos audiência também. de hoje. Próxima semana, se as agendas baterem, nós teremos aqui a presença do nosso vice-prefeito e secretário de governo, Rodrigo Dias, no programa Jornada com Marco Fortuna. Lembrando que amanhã, às 19 horas, teremos o Papo com Fleming, imperdível. Programa, quem que vem? Dona Nancy, uma excelente confeiteira, Belas Artes. Olha só. Né? Mostrando toda a arte da confeitaria para nós. Gente, o Papo com Fleming é imperdível. Você tem que assistir. Logo na sequência, nós temos aí a estreia do programa Rotary e Você. Amanhã teremos, então, no programa às 20 horas, logo depois de Papo com Fleming, 20, 25. Como eu tô tomando um pouquinho de espaço, né? Amanhã a presença de Kátia Dons,
Ela que foi... Inclusive está aqui nos acompanhando, mandou um abraço para todos. Beijão grande, E Kátia. adorou Obrigado a pela entrevista. audiência. O professor César também, tá? Que falou do medalhista, e entre outras pessoas. Eu também quero agradecer muito a presença do Gabriel aqui nos nossos estúdios, do Ricardo na técnica. Maravilhosa a sua estreia. O nosso diretor que está acompanhando ali, Fleming. Muito obrigada. As portas da Web Sua Praia estão abertas para você divulgar o seu trabalho, divulgar as novas experiências, tudo que vier de novidade de educação, porque educação realmente nesse país é a base, é importante, é meio, né? A gente fala sempre isso, mas é uma verdade. Pessoal, temos encontro marcado, então, semana que vem, 19 horas, aqui na TV Sua Praia. Junte-se a essa jornada. Um beijo no fundo do seu coração. Auto Center Tambuki, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuki, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920, no Satélite, antiga Avenida Marginal, em Itanhaém. Auto Center Tambuki. Alarmes Roma, monitoramento 24 horas por dia, seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais, cerca elétrica e ECFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 13 3427 8888. 13 34